Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43, o epígrafe O Cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis que iam passando, repreendeu-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Recupera a visão, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós que gostamos de meditar nas santas e sagradas Escrituras, nós conhecemos essa história do cego Bartimeu. Sabemos por onde é que Jesus passava, a multidão o acompanhava. Porque a Bíblia nos fala que os sinais seguirão os que crerem. E Jesus fazia muitos sinais naquele tempo, e faz até hoje. E muitos iam até Jesus para ser curado da sua enfermidade e para ouvir a palavra da salvação. Muitos iam para ver se Jesus era o Cristo ou não. E muitos iam para alimentar de pães e peixes que Jesus multiplicava ali no deserto. Então sabemos que Jesus ele vai atrair grande multidão. E o cego Bartimeu, ele não enxergava, mas ele ouvia. E ele tinha uma audição muito apurada. O cego Bartimeu, ele ouvia falar que Jesus ressuscitou a Lázaro, que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e que Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, e que Jesus purificou aqueles 10 leprosos. Então não tinha milagre que Jesus não podia fazer. E esse cego estava alegre porque a única vez que Jesus passou em Jericó, ele não deixou de chegar até Jesus, de chamar Jesus dizendo para sua vitória, para sua cura. E ele clamava em alta voz quando Jesus estava passando perto de Jericó. Ele clamava em alta voz, dizendo: Jesus Cristo, cego Bartimeu clamando: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão, até mesmo os discípulos do Senhor, o repreenderam para que ele se calasse. Mas ele ainda clamava em alta voz: Jesus Cristo, filho de Davi. Será que você está clamando ao Senhor para você receber sua bênção, sua vitória? Jeremias 33:3: Clama a mim e responder-te-eis, anunciar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Será que você está clamando para você receber essa cura? Será que você está clamando para você receber essa bênção financeira? Será que você está clamando para ser liberto das coisas erradas? E o cego Bartimeu, ele clamava
em alta voz: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parou e ouviu aquele cego clamar à beira do caminho. Segundo alguns estudos, quando a Bíblia fala, né, também, que quando o cego Bartimeu ouviu a Jesus, ouviu que Jesus vinha até ele, e ele lançou a capa, porque ele teria certeza que a vitória era garantida. Ele lançou a capa e aquela capa era uma autoridade que o Império Romano dava para ele pedir esmola. E ele lançou no chão todo o seu trabalho de mendigar, e porque ele sabia que ele ia ser curado daquela cegueira que ele estava cego. Porque, quem sabe, ele tinha um sonho de ser um juiz, ele tinha um sonho de ser um doutor, ele tinha um sonho de ser um advogado. Então, Bartimeu, ele clamava e ele lançou a capa porque ele não queria depender de esmola. Ele queria depender para trabalhar do seu próprio suor. Então ele clamava em alta voz: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquelas mesmas pessoas que o repreenderam para que ele se calasse, foram os mesmos que levaram o cego Bartimeu até Jesus. Eu quero te falar uma coisa para você nessa noite. Às vezes as pessoas te calam, falam que essa bênção é impossível de você receber. Às vezes essas mesmas pessoas vão te entregar essa bênção através de Jesus. E o cego Bartimeu clamou e Jesus entregou essa bênção para ele. E ele clamou em alta voz: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o cego Bartimeu clamando ao Senhor. E Jesus chega até ele e diz: o que queres que eu te faça? E Jesus disse, e o cego Bartimeu vai lá dizendo disso, que eu veja. E Jesus disse: seja curado, a tua fé te salvou. E aquele cego foi seguindo a Jesus à beira do caminho e seguiu a Jesus como um discípulo do Senhor. Porque outrora, quem sabe, ele tinha feito a Bíblia não fala, mas é uma conjectura minha. Quem sabe ele não teria falado: se Jesus me curar dessa cegueira, eu vou seguir o Mestre, eu vou seguir a Jesus, eu vou ser um discípulo do Senhor. Porque discípulo não é somente os 12, não. Discípulos somos nós que fazemos o ídolo do Senhor. Porque os 12 eram apóstolos e ele foi um discípulo, ele foi um seguidor, assim como Maria Madalena, assim como Jairo, assim como a mãe, assim como a viúva de Naim, assim como a Lázaro, assim como Marta, como Maria, eles foram discípulos do Senhor. E o cego Bartimeu recebeu a sua vitória e seguiu-o pela beira do caminho e recebeu a sua bênção. Eu não sei, meu irmão, se a sua bênção está perto ou não de chegar, mas eu acredito que se você clamar a Deus, igual o cego Bartimeu clamou, a sua bênção, a sua vitória, essa cegueira espiritual que você está passando, você que não abre o olho para entender as coisas de Deus, Deus vai abrir a sua cegueira, a sua visão espiritual, e você vai ver as coisas do jeito que elas têm que ser vistas. Você vai ver as coisas como o Pai quer que você vê. E esse cego clamou a Jesus e Jesus entregou essa bênção para ele, porque ele disse: se eu clamar a Jesus, se eu chamar ele, e ele vai me ouvir. Às vezes você não recebe essa bênção, essa vitória, porque você não clama essa cura. Às vezes você não recebe essa bênção financeira porque você não clama a Jesus Cristo, o Filho de Davi. E aquele cego Bartimeu clamou em alta voz, clamando
buscando a presença do Mestre. Porque aquele cego Bartimeu também, ele era filho de Abraão também. E ele clamava: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque aquele cego Bartimeu, ele era um judeu. Mas ele era desprezado pela sociedade. Ele era uma pessoa que ninguém dava nada por ele. Disse: esse era um cego qualquer. E Deus, Jesus, ele fez do cego Bartimeu uma conjectura minha. Deus fez de cego Bartimeu um discípulo do Senhor, um pregador da palavra. Porque ele seguiu. Todo discípulo do Senhor é pregador da palavra. Às vezes tem discípulo que não prega em púlpito, mas tem discípulo que prega para uma pessoa no ponto de ônibus, no hospital. Tem discípulo que prega para aquela pessoa que está do seu lado, que está precisando de uma palavra amiga. Esses são os discípulos do Senhor. E os apóstolos foi lhe dado o poder de eles pregar a palavra no púlpito. Mas tem discípulo também que prega a palavra em púlpito, prega a palavra nas ruas. Tem discípulo também que prega a palavra dentro dos ônibus, nos presídios, nos hospitais. E esses fazem o ide do Senhor, porque a Bíblia nos fala no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E o cego Bartimeu cria em Jesus. E ele, em momento algum, o cego Bartimeu foi condenado porque ele creu no unigênito Filho de Deus. Ele creu que Jesus libertou ele das coisas erradas que ele fazia, porque agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Deus, ele abriu a visão, não somente a visão física dele, mas também Jesus abriu a visão espiritual daquele cego. E ele seguiu e foi um discípulo do Senhor. E o cego Bartimeu, só dele ouvir falar de Jesus, curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava. E só dele ouvir falar, ele não deixou de clamar a Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem que é esse Jesus Cristo, filho de Davi? Esse é o Deus que cura cegos, que dá vista aos cegos, que purifica leprosos, que ressuscita mortos, que faz com que paralíticos, coxos, aleijados andem. Esse Jesus Cristo é o filho de Davi, esse Jesus Cristo é o Eu Sou, é o El Shaddai, é o Adonai, é o Eloí, é o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade, príncipe da paz, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o caminho, a verdade, a vida, é o princípio, o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou sobre nós. Jesus Cristo é o próprio verbo, é o próprio Deus que habitou entre a humanidade, se fez carne como um corpo de ser humano, mas Jesus Cristo de maneira alguma ele não pecou. Momento algum Jesus Cristo não pecou nem uma vírgula, nem nada da palavra, nem um pecado ele cometeu contra Deus. Por isso que ele foi levado para a cruz como um matador, foi levado para a cruz como um cordeiro mudo para o matador. E Jesus ele foi para o matadouro. E por como ele não tem pecado, a morte não teve poder sobre Jesus. Mas o meu e o seu pecado estava sobre Jesus. Mas nem Jesus, ele morreu ali na cruz do Calvário. Antes dele morrer, ele entregou o seu espírito a Deus. E o seu espírito, Deus tomou o espírito do Senhor. Jesus entregou o seu espírito para Deus. E no terceiro dia Jesus ressuscita. Este é o Filho de Davi. Esse é o Alfa. Esse é o Ômega. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. Continua clamando a Jesus Cristo por beira do caminho. Igual esse cego Bartimeu clamou. E esse cego Bartimeu seguiu Jesus pela beira do caminho e foi um discípulo do Senhor. E Jesus o curou de toda cegueira.